Gente, hoje eu tô estranhando um pouquinho. Estamos num número tão reduzido em detrimento de como vínhamos, na verdade. Nosso culto de domingo à noite tem dado, graças a Deus, uma média de 30 a 40 pessoas. E hoje estamos um pouquinho reduzidos. Assim, eu recebi uma mensagem de muitas pessoas que realmente não puderam vir por compromissos. Mas então Deus me incomodou. Hoje a gente tem a nossa dinâmica, né? Hoje a gente vai fazer a dinâmica parte 1 e parte 2. Né? Mas antes de partirmos para a dinâmica, eu vou te explicar um pouquinho como é que vai ser. Vamos ao nosso momento de oração. Separamos sempre na liturgia do culto da noite um período com propósito de oração específico sobre algum tema, sobre algo. E nessa noite o que Deus colocou no meu coração é para estarmos orando sobre vida financeira. Quem aqui não precisa de oração pela vida financeira? Opa, ninguém, né? Oi? Tem que agradecer, mas com certeza Deus tem muito mais a nos oferecer. Eu lembro uma vez, olha só aqui, a Bíblia vai dizer, pedis não recebeis porque pedis mal. Uma vez eu lembro de um testemunho que um pastor foi pregar numa igreja mais afastada e foi recebido na sua casa pela família. A família passava muita dificuldade financeira. E assim, eles comeram, só tinham ovo e arroz para o jantar. E aí naquela oração de que aquela família reunida com aquele pastor, eles oraram e falaram assim, olha, Senhor, que amanhã nós possamos ter pelo menos um ovo para podermos comer e tal. E aí acabou aquela oração, o pastor pediu assim, olha, com licença, desculpa, você me permite fazer um comentário? Amado, sua oração está errada. Sua oração está equivocada. Você é filho do rei. Você é filho de Deus. Você não tem que pedir um ovo. Você tem que pedir um banquete. Você tem que pedir para Deus mudar a realidade da tua casa. A tua fé precisa ser trabalhada. Vamos mudar essa oração? Senhor, em nome de Jesus, abre porta de emprego. Melhora a vida dessa família. Dá mais e mais. Às vezes a gente pede um fusquinha para Deus. Não, você tem um carrinho. Dá um carro velho. O carro vai e quebra. Depois você culpa a Deus. Você pediu um carro velho. É claro, aqui não zelamos, não temos como premissa a teologia da prosperidade, onde nós barganhamos com Deus, onde a gente dá 1.000 esperando que Deus dê 10.000. Não cremos nessa teologia antibíblica. Mas nós cremos num Deus de milagre. Mas nós cremos num Deus que uma palavra muda a nossa realidade. Nós cremos num Deus que tem muito, aquele que é capaz de fazer infinitamente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Temos que ser mais ousados nas nossas orações, nos nossos posicionamentos. Deus tem o melhor para nós. Então, assim, vamos rever os nossos conceitos de oração, o nosso conceito de como temos falado, nos apresentado a Deus. Então, nesse momento, eu quero te convidar a que se coloque de pé. Se você deseja uma oração sobre a vida financeira, você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida com imposição de mãos. Quero chamar o decano Ramiro, que estará aqui orando no microfone pela vida financeira. Oi? Né? Também. Eu também. Ó, orem por mim, viu? Orem por mim, viu? Orem por mim também, que eu também estou precisando, viu? Mas vamos unir-nos em oração como igreja, buscando um milagre, uma provisão de Deus. Amém? Amém, meus amados. Vida financeira. Vida financeira, às vezes, se agiganta, né? Se torna um gigante em nossas vidas, porque se levantam, às vezes, certas coisas, né? E nós, muitas das vezes, não sabemos lidar com algumas situações. Mas a situação que se levanta, ela se cai. Porque o nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Vamos orar a Deus, pedindo sabedoria. E pedindo, Pai, que Deus abençoe nossos recursos. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos por este momento, Senhor. Ó Deus, aqui, Pai, estão pessoas, ó Deus, aqui estão homens, mulheres, jovens, senhoras, senhores, Pai, em busca, Pai, de uma resposta tua, Pai. Nós colocamos agora em tuas mãos, Pai, todo o coração aqui presente, Pai, todo o coração aqui disposto, Pai, a te servir, a te adorar. E te pedimos, ó Deus, pela saúde financeira, Pai, das famílias aqui representadas, Senhor. Em nome de Jesus, toma, Pai, teu filho e tua filha agora em tuas mãos, Pai. A saúde financeira, Pai, abençoa, Pai, os recursos, Pai, que se chegam a essas famílias, Pai, a esses homens e mulheres de Deus, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Deus, que esses homens e mulheres, Pai, tenham sabedoria, Deus,
para administrar os recursos que se achegam, Pai, em suas mãos, ó Deus, porque muitas das vezes, ó Deus, nos falta o pão, nos falta o recurso, porque nós não temos sabedoria, Pai, para administrar os nossos bens. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, descortina, Pai, orienta, Pai, aqui os homens e mulheres presentes neste lugar, Senhor, para que eles possam, Pai, desfrutar daquilo que o Senhor tem dado a eles, Pai. Tudo aquilo que se achega em suas mãos, ó Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, ó Pai, derrama, Pai, bênçãos sem medidas na vida desses irmãos aqui presentes, ó Deus. E te pedimos, Pai, portas de emprego, Pai. Pessoas que aqui estão, Pai, que precisam de emprego, que estão desempregadas. O Senhor sabe, Pai, Tu sonda e esquadrinha nossos corações e Tu sabe, Pai, daquilo que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. As pessoas que esperam uma promoção no trabalho, as pessoas que esperam, Pai, uma aprovação em concurso, Senhor, porque trará, Pai, sim, recursos para a sua casa e para a sua família. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, ser com cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, dê entendimento e sabedoria do que significa finanças, Senhor, para que tudo que se achegue às suas mãos, o Senhor possa sim, Pai, fazer um milagre e multiplicar, porque eu tenho certeza, Pai, que homens e mulheres aqui presentes têm sonhos, Pai, de consumo, Senhor, sonhos que almejam, Pai, uma casa própria, ou Senhor, que almejam, Pai, ter condições de pagar muitas das vezes a faculdade de um filho, Pai, ou de abençoar, Pai, de ter um carro, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, dê sabedoria. Eu te peço nessa noite, Pai. Ó Pai, a minha oração nessa noite é sabedoria, Senhor. Dê sabedoria a esses homens e essas mulheres de Deus aqui presentes, Pai. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Assim eu oro e me faço agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Aquele que quer dar um glória a Deus em nome de Jesus, glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Glória... Não, senta não, senta não, senta não, senta não, senta não, senta não. Senta não, senta não. Vamos para a nossa dinâmica. Olha, a nossa dinâmica hoje vai ser em duas partes. Eu vou manter aquela dinâmica que eu particularmente é uma das que eu mais gosto, que é de nós orarmos juntos. Domingo passado nós fizemos as duplas de oração, né? Só que hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Domingo passado a gente fez duplas de oração, então a gente trabalhou a concepção, o nosso dever de orarmos uns pelos outros, certo? Então a importância que há, como Tiago 5 vai falar, como Jó vai nos falar, como tantos textos na Bíblia vão dizer, da importância de nós orarmos uns pelos outros, né? A gente quer a oração aqui pelos presbíteros, é bom, Tiago também vai falar sobre a oração do presbítero, mas também vai destacar a oração de uns pelos outros. Mas tem um segundo que precisa ser trabalhado na igreja, que não é só oração de uns pelos outros, como a gente fez as duplas, é oração nossa como igreja. Lá em Atos vai dizer que a igreja orava incessantemente, quando Pedro estava preso. Então, assim, a oração incessante, lembra, eu até usei a palavrinha grega, qual era a palavrinha grega, quem lembra? Poxa, até eu esqueci. Até eu esqueci. Eu estou com a palavra grega da pregação de hoje, aí ela tá martelando na minha cabeça. Qual era? Vou lembrar, até o final do culto eu vou lembrar, mas era a mesma palavra no grego que retratava a oração da igreja em Atos, era a mesma palavra grega usada para a oração de Jesus no Getsemane. Então, assim, a mesma intensidade da oração da igreja foi a oração mais profunda que Jesus fez em toda a sua vida, ao Pai, se quebrantando, dizendo, Senhor, olha, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. O momento do ápice do ministério de Jesus, da dor, do medo, do desespero, ele faz uma oração fortíssima. E a mesma palavra designada para a oração de Jesus no Getsemane é a oração da igreja em Atos que orava. Então, vamos orar como igreja hoje. E o segundo ponto da nossa dinâmica vai ser o seguinte. Você está sentindo falta de alguém no culto que costuma vir no culto de domingo à noite? A tua função vai ser chegar em casa e mandar mensagem para essa pessoa e dizer, olha, senti sua falta no culto hoje. Poxa, que pena que você não veio. Olha, estamos orando por você. Combinado? Angélica, pode falar. Verdade, verdade. Já entrei em contato com o Guilherme hoje, com o Bruninho também. Vamos orar por isso. Para quem não sabe, hoje, infelizmente, o pai do nosso amado Guilherme aprova o Senhor recolhê-lo. Foi, se eu não me engano, durante o culto, porque eu acho que o Bruno me ligou, era 11h58 mais ou menos, então
Então, possivelmente amanhã a gente já tem informação sobre o velório, vai ser publicado no grupo da igreja, tá? Aqueles que puderem estar no velório vão. Eu, possivelmente, dependendo do horário, segundo eu tenho um compromisso no final da tarde, sendo de manhã ou no início da tarde, eu devo ir. Então, você que puder ir para dar uma força, para dar um abraço, uma palavra de bênção, amém? Então, vamos aproveitar, como igreja angélica foi muito usada e maravilhosa a sua percepção, para orarmos também pelo consolo sobre essa família. Mas como é que a gente vai orar sobre a igreja? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos dar as mãos todos, dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Ah, na minha fileira não tem ninguém. Então você anda um pouquinhozinho que você encontra alguém. Você vai encontrar alguém. Então você dá a mão para essa pessoa e a gente vai começar a orar. Por que a gente vai orar? Vamos orar pelo Guilherme. Vamos orar pela igreja do Senhor, vamos orar por Vila Isabel, vamos orar para que essa igreja continue a crescer, a Deus usar para salvar vidas, vamos orar pela obra de Deus, vamos orar para que Deus opere e continue operando milagres, faça o sobrenatural, é dever da igreja. Orar pelas almas que se perdem, por esse bairro que quantas pessoas passam por aqui sem Jesus e precisam ter um encontro com Ele. Então vamos como igreja orar pelas nossas vidas, pela nossa igreja, pela nossa liderança e pelo Guilherme. Ramiro, tem alguma coisa para falar? Não? Está inclinando o pescoço? Não? Está de olho? Então vamos fechar nossos olhos, vamos começar a orar como igreja. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos aqui nesse momento como igreja, Deus, como uma igreja que ora, como uma igreja que intercede. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. A oração da igreja, Senhor, Tu mostra na Tua palavra que ela tem um poder enorme. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora como igreja, clamando, Deus, pela Tua obra, clamando, Deus, pela Tua presença nesse lugar, pela Tua presença nas nossas vidas, pela Tua presença no bairro de Vila Isabel. Senhor, em nome de Jesus, move o Teu sobrenatural em favor desse bairro, muda a história desse lugar. Deus, nós como igreja pelejamos agora no mundo espiritual, repreendendo a potestade que atua no bairro de Vila Isabel. Senhor, em nome de Jesus, vai, lança fora essa potestade, queima, Deus, cada trabalho, cada mover no mundo espiritual, cada oposição que se levanta contra a Tua obra, contra a Tua palavra. Nós como igreja repreendemos em nome de Jesus. Senhor, então, como igreja também clamamos, nesse momento em especial pela vida do Guilherme, da sua família. Pai, nesse momento de dor, Espírito Santo de Deus, toca nessa família, consola, traz o consolo, traz o renovo. Deus, chorar faz parte, a dor ela existe, mas nós cremos que temos um consolador, que Deus, no meio da dor, que no meio do luto, que no meio da lágrima, traz uma paz, traz um consolo. Então, Deus, em nome de Jesus, vai sobre cada membro da Tua família. Pai, colocamos nas mãos desde já, Pai, toda a parte burocrática, toda a parte do velório. Deus, que não hajam imprevistos, que não hajam problemas. Senhor, então, em nome de Jesus, vai desembaraçando tudo aquilo que precisa ser desembaraçado. Pai, vai trazendo tranquilidade para o Teu filho, para tomar as decisões corretas, Pai. E que, Pai, amanhã ou na terça-feira, quando o velório ocorrer, que ele ocorra da melhor maneira possível, Pai. E que, Pai, em nome de Jesus, aquele velório, a Tua glória possa resplandecer naquele lugar, Pai. Porque nós cremos, Deus, que a Tua palavra diz que há tempo para todas as coisas, há tempo para viver e há tempo para morrer. Então, Deus, se chegou o tempo do pai do Guilherme, nós cremos, Senhor, que nada saiu do Teu controle, que há um propósito Seu. Então, Pai, em nome de Jesus, trabalha nessa família. Aqueles que ainda não tiveram encontro contigo nessa família, Deus, já começa a incomodar, já começa a mudar o cenário, já começa a mudar a realidade. Deus, usa o luto, usa a dor como um instrumento, Pai, para alcançar vidas nessa família. Pai, continua a abençoar a Igreja Nova Vida de Vila Isabel, a nossa liderança, os nossos pastores, pastor Alexandre Gama, pastor Walter, pastor Luiz Antônio, nosso pastor, que em breve será bispo, pastor Martinho Lutero, continua dando a direção da Tua igreja, Pai, para os homens que estão ao comando, na liderança dessa igreja, para que possamos continuar avançando na Tua obra, fazendo a diferença. Abençoa cada vida aqui, Pai, derrama dons e talentos, capacita cada vez mais cada um de nós, para que possamos ser instrumentos Seus nessa terra, Paizinho. Nos abençoa, Pai, continua a nos capacitar, fala conosco e nos usa como igreja. É o que Te pedimos e fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, amém. Glória a Deus. Olha, pode tomar o seu assento. É bom orar, é bom orarmos em dupla, mas orarmos como igreja também é algo tão bom, tão importante. Precisamos nos reunir mais
em oração. Amém? Glória a Deus. Meus amados, sem mais delongas, nesse momento onde é bom orar, é bom louvar, é bom a gente fazer as nossas dinâmicas, mas existe algo que é o mais importante na liturgia de um culto protestante, que é a pregação da palavra do Senhor. Amém? Então eu te convido a que abra na 2 Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 10. Eu quero falar sobre um dos atributos que Paulo elogia a seu filho na fé, Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 10. Paulo ele vai elogiar a Timóteo, ele vai destacar alguns pontos positivos na vida de Timóteo, do que ele tem seguido no seu ensino. E eu quero falar sobre um que é algo que eu venho pregando, acho que já há 2 cultos eu falei sobre isso, mas eu quero falar sobre esse assunto, que você já vai entender qual, mas sobre um outro viés, sobre um outro posicionamento. Se você se colocou na ginástica de Jeová, no nosso agachamento, senta, levanta do culto, para você ficar acordado, vamos nos colocar de pé para a leitura prefacial da palavra. Claro que se fôssemos fazer como referência a cada versículo, teríamos que levantar, né? Mas é um ato simbólico. Jesus mesmo ensinava nas sinagogas, quando o rolo era aberto e a leitura era feita, as pessoas levantavam em reverência à palavra de Deus. Então assim diz a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Oremos, Pai amado, em nome de Jesus. Queremos, Senhor, te louvar e te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade. De estarmos, Senhor, na tua casa, na tua presença, Deus, para adorar na beleza da sua santidade, para sentir o seu toque, para sentir a sua presença maravilhosa nesse lugar. Pai, então, em nome de Jesus, continua a encher esse lugar com Teu Espírito Santo, as nossas vidas com Teu Espírito Santo. Toma o momento agora da pregação, fala conosco, quebra toda barreira no mundo espiritual, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Queremos Te ver, Te contemplar, Te ouvir, e que nessa noite possamos, Deus, verdadeiramente ouvir a Tua voz e seguir aquilo que Tu tens guardado para a direção das nossas vidas. Muito obrigado, Paizinho, Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Eu quero falar um pouquinho sobre perseverança. Preguei 2 vezes, eu acho que nos últimos 2 meses, sobre perseverança. Falei sobre Romanos 12:12, sobre a perseverança em oração. Falei sobre a perseverança na tribulação. Perseverança é algo muito importante e muito presente na vida do crente. E aqui Paulo, quando ele vai elogiar o atributo perseverança de Timóteo, ele tem uma profundidade muito grande que tem que ser uma direção para as nossas vidas. Nós sabemos que, e aqui é muito, e glória a Deus pela Nova Vida, que é uma igreja em excelência, que busca excelência, que busca um aprofundamento do estudo da palavra do Senhor. E é muito importante, às vezes, a gente pegar o texto no original para entendermos um pouquinho sobre o contexto daquilo, porque o grego, diferente do português, é uma linguagem muito pobre. Então, às vezes, a gente tem uma palavrinha com 15 significados, com 15 textos. Então, na hora de você traduzir para um português, na verdade, você tem a tradução do grego, aí vai para o latim, aí do latim para o português. Então, fica muito dificultoso, muitas vezes, a gente conseguir definir numa palavra, às vezes, algo que tem um contexto de 15, 16. Então, existem técnicas de interpretação, né? Hermenêutica, exegese. Então, assim, às vezes a gente pega uma palavrinha, essa palavrinha, quando eu olho para o texto original, eu consigo extrair muitas vezes algo muito mais profundo do que a mera tradução. A tradução do homem está errada? Não está errada, mas muitas vezes se perde em algumas riquezas de detalhe. Para que você entenda aqui a palavra grega usada para perseverança, olha que palavrinha bonitinha, uponemo. E olha o que essa palavrinha significa, upomone, perdão. E olha o que essa palavrinha significa. Constância e característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade, mesmo diante de provações e sofrimentos. Olha como é mais profundo. Característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade, mesmo diante de provações e de sofrimentos. A perseverança a que Paulo elogia é uma perseverança de constância, ou seja, Timóteo era uma pessoa constante. E olha como isso tem sido raro nas igrejas hoje, infelizmente, a constância.
pessoas que hoje estão muito bem. Olha, cuspindo fogo, orando, jejuando. Você fala com ela, você sente a presença de Deus na vida dela. Só de encostar na pessoa, meu, misericórdia, você quase é arrebatado. Chega 2 semanas depois, a pessoa está com a igreja, você está assim, ó. Aí você fala com a pessoa, tudo bem, a pessoa... Inconstância. Inconstância, às vezes a pessoa está muito alegre num ministério, dando o seu melhor, daqui a pouco a pessoa some, desaparece. E você fala aí, está tudo bem? Não, é um probleminha aqui, outro ali. Coisas assim que você olha e fala assim, poxa, será que era para isso? Constância. Característica de quem não perde a sua lealdade, que se mantém perseverante, independente de sofrimentos, de tribulações, de tudo. Aqui ele está falando sobre uma perseverança diferente. Não é aquela perseverança de eu sou perseverante na aprovação, eu vou passar pela aprovação. Não, aqui ele está falando sobre lealdade, sobre fidelidade, sobre constância. Uma perseverança de você se manter leal a Deus, constante em Deus, em meio a sofrimentos e tribulações. Olha quando é muito mais profundo o conceito da palavra aqui grega dessa aprovação. Então eu não quero falar sobre a tribulação propriamente dita. Eu não quero falar sobre a dificuldade, sobre o sofrimento. Porque muitas vezes remetemos a aprovação, remetemos essa questão da perseverança ao sofrimento, né? A perseverar e vencer o sofrimento. Não. Eu quero falar um pouquinho sobre a nossa constância em Deus. Sobre a nossa lealdade em Deus em meio à dificuldade, a perseverança que nós temos em sermos leais a Deus, em nos mantermos fiéis a Deus em meio à provação, em meio ao sofrimento. Conseguem distinguir um pouquinho do que eu quero falar, a diferença? Conseguir me fazer claro? Parece um contexto um pouquinho diferente. Então vamos usar um texto um pouquinho melhor, para a gente poder entender um pouquinho dessa perseverança. Vai lá em Hebreus, avança um pouquinho. Meu Deus, eu estou com a Bíblia da Marina, que a minha se desfez. Quanto papel tem aqui, Jesus? Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1. Abra comigo, avança um pouquinho. Se você não estava no meu culto, eu estava de luto, a minha Bíblia morreu. Ela se desfez no meio da pregação, papel para um lado, voou. O papel, a oração, o texto que eu ia ler voou, o Rodrigo pegou para mim, esse texto que eu ia ler, obrigado. Então estou tendo que usar aqui até eu recompor ela ou comprar uma nova. Bíblia que estava comigo já há 10 anos, né? Minha Bíblia que eu gosto, o meu ministério de oração, de pregação tenho aí em torno de 6 anos, então 6 anos pregando com ela. Poxa, primeira pregação acho que eu não a uso oficialmente, né? Uma vez eu usei a do Fernando, mas assim, que eu digo assim em púlpito, né? Mas vamos lá, Hebreus capítulo 12, versículo de número 1, olha o que a palavra do Senhor fala. Versículo muito conhecido, Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Assim diz, portanto, também nós, visto termos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que carreira é essa? Que carreira é essa que a gente tem que correr com perseverança? Carreira aqui no grego é luta, é batalha. E aqui ele faz uma remissão histórica aos jogos gregos. É curioso, mas a remissão histórica desse texto, ela faz uma alusão aos jogos gregos. Por que jogos gregos? Porque ali você tem uma batalha e ao vencedor da batalha você ganharia uma coroa. A coroa seria aquele que triunfasse, seria digno de uma coroa, digno de um prêmio pela sua vitória. Então aqui é um contexto de batalha, um contexto de luta, em que ao vencedor se dará uma coroa, se dará um espólio, se dará uma premiação. Qual é a nossa carreira? Qual é a nossa luta que, se a gente vencê-la, a gente vai ser digno de uma coroa? Qual é a nossa luta? Permanecermos fiéis à palavra do Senhor. Porque ao que permanecer, ao que for fiel, ao que vencer, Apocalipse vai falar, em Mateus vai falar, será digno da coroa da vida, ou estará no reino dos céus. Tantas colocações são colocadas. A nossa recompensa é a vida eterna, e a nossa carreira é essa batalha, é essa luta. E aí o texto vai dizer para a gente fazer o quê? Portanto, também nós, vistos que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta.
Aqui a perseverança é justamente essa. É a nossa batalha de nos mantermos fiéis à palavra do Senhor até o fim. Essa perseverança que nós identificamos numa característica que Paulo destaca de Timóteo, é a perseverança que nós identificamos no texto de Hebreus, que é a perseverança de corrermos perseverantes a carreira que nos está proposta. A carreira é essa, que é a nossa vida com Deus. Sermos fiéis a Deus. Vencermos até o fim. Sermos fiéis até o fim para sermos dignos, para recebermos o nosso prêmio, que é a nossa vida eterna. Quem aqui quer vida eterna? Dá um glória a Deus. Então corre. Tem gente que fala assim, ó, por que a Bíblia fala em corramos? Porque tem gente que vai rumo à vida eterna, olha, passinho assim, ó. Devagarzinho. Devagarzinho. Aí você fala assim, cara, olha só, você tem que mudar isso na tua vida. Porque isso não agrada a Deus. Não, uma hora eu vou me libertar disso. Tá caminhando. Está caminhando devagarzinho, mansinho. Mas a Bíblia fala, corramos. Porque a gente tem que ter pressa. A gente tem que ter urgência. A gente tem que entender que a nossa vida com Deus, a fidelidade à palavra de Deus, sermos vencedores em Cristo Jesus, é prioridade. Nós temos que correr. Aquilo que tem dificultado a nossa luta, aquilo que tem dificultado a nossa vitória, tem que ser extirpado, tem que ser vencido. É para ontem, porque Jesus está às portas. Jesus pode voltar a qualquer momento. E se você estiver naquele passinho curtinho, talvez você não receba o prêmio da sua carreira, que é a vida eterna. Você entende a seriedade disso? E aí a Bíblia vai dizer, ó, se livrar do peso e do pecado. Peso. Meus amados, na nossa caminhada, na nossa carreira, a gente tem que se desembaraçar do peso. O que é o peso? É o peso da culpa, é o peso do pecado, é o peso dos nossos erros, é o peso de uma dor, é o peso de uma mágoa. Tantos pesos são colocados no nosso ombro. E quanto mais pesado você... Tenta correr com algum peso, não é mais difícil? Se você for correr carregando um peso, você corre risco de tropeçar, ou de você não vai conseguir correr. Você tem que tirar o peso. Qual o peso? O que tem pesado nas suas costas, no seu ombro, que tem impedido você de correr rumo à sua carreira? Rumo à sua carreira, que essa batalha, rumo à nossa salvação, rumo à nossa vida eterna. Qual peso está sobre as suas costas? Meu amado, Deus te fala nessa noite, tira esse peso. Se liberta. Tem pessoas na igreja com peso de coisas do passado que Deus já perdoou, ou que você já liberou perdão, mas aquilo ainda continua remoendo, aquilo ainda continua te atrapalhando. Sabe, decepções, dores, mágoas, problemas, que muitas vezes nos prendem na nossa caminhada, na nossa corrida, rumo à nossa carreira. O que te prende, o que tem sido um peso nas suas costas, na tua vida com Deus? Tira esse peso. Coloca nos pés do Senhor. Diz, Senhor, tira esse peso de mim, que eu quero correr rumo à minha carreira. Tira esse peso. E aí você tem um segundo obstáculo, que é o pecado. Pecado que tenazmente, ou seja, sabiamente, ou seja, astuciosamente, te assedia. Satanás, ele é astuto. Ele sabe a tua fraqueza, ele sabe onde o teu calo aperta. Ele sabe onde você ainda bambeia um pouquinho. Você acha que não tem áreas da minha vida que eu ainda olho e falo assim, eu tenho que vigiar 10 vezes mais, porque se eu não vigiar eu vou cair? Sim, na minha vida e na sua vida. Na vida de todos, do bispo, do apóstolo, de todos. Porque somos homens, somos seres humanos que temos uma inclinação ao pecado. A palavra de Deus já nos diz. Mas o pecado, ele é tenaz, ele nos assedia tenazmente, ele vai na nossa ferida. Sabe aquele momento que você quer mais se posicionar, que você quer correr nessa carreira, aí vem, ó, na tua ferida. Começa a te chamar para aquilo que você mais tem dificuldade de abrir mão. Começa a te tocar naquilo que você mais... Poxa, você ainda balança, aí daqui a pouco, quando você vê, você está fazendo aquilo que você sabe que é errado, que você não quer, está longe da presença de Deus. A tua carreira está prejudicada. Você já não está mais correndo rumo a essa carreira que lhe foi proposta. O que tenazmente tem te assediado e tem sido um obstáculo nessa tua carreira? É noite de você pensar, é noite de você colocar aos pés do Senhor, Senhor, olha, isso tem sido a minha dificuldade. A gente vai ver um pouquinho sobre isso, de Deus nada se esconde. Deus sabe de todas as coisas. Sabe qual o problema do homem? É achar que pode esconder as coisas de Deus. É achar que, olha, que nem Adão. Adão, quando pecou, o que ele faz? Se esconde. Caim, se esconde, foge. A gente acha que pode se esconder de Deus.
A gente acha que pode enganar a Deus. Olha, você pode enganar seu líder, seu pastor, sua esposa, seu esposo, seus pais, mas de Deus você não engana. A gente vai ver um pouquinho, mas como é que eu consigo ter êxito? Não é fácil. É fácil? Claro que não é fácil. Mas como eu consigo ter êxito? Como eu consigo correr? Como eu consigo me manter perseverante nessa corrida, dessa minha vocação, dessa minha batalha? Qual é o segredo? O segredo do Senhor Jesus nos mostra de uma maneira tão sutil e às vezes passa tão despercebido pelas nossas vidas. Quem lembra que Jesus, quando ele é tentado no deserto, no início do seu ministério, você lembra de algum detalhe? Se vem na sua memória um detalhe, porque antes de Jesus ir para o deserto, quando Lucas capítulo 4 vai começar a falar sobre Jesus ir ao deserto para ser tentado, ele vai fazer uma observação extremamente importante que às vezes a gente nem repara, que às vezes a gente não percebe. Você lembra dessa observação? Que há o motivo de Jesus vencer. É o motivo de Jesus sair vitorioso do deserto. Ei, você lembra? A Angélica está balançando assim. A Angélica está... eu acho que eu sei. Oi, Diogo. Vamos lá, vamos entender. Ó. Tem um pouquinho de sentido, mas percebe... Vamos lá em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo de número 4. Versículo de número 1. Você vai entender porque tem sentido o jogo. Você teve um raciocínio muito legal, glória a Deus. Mas olha só, Lucas capítulo de número 4, versículo de número 1. Jesus, o quê? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Você não acha que... Caminho certo, isso aí, caminho certo. Você percebe que seria uma redundância a Bíblia falar que Jesus era cheio do Espírito Santo? Jesus é Deus. Jesus é Deus. Só que aqui Jesus está como homem. E a palavra de Deus frisa que ele estava cheio do Espírito Santo. Para vencermos, para conseguirmos sucesso na carreira que nos está proposta, sermos cheios do Espírito Santo é requisito indispensável. Sem o Espírito Santo não conseguiremos vencer essa carreira. Sem o Espírito Santo as pessoas abandonam a carreira que lhe é proposta. E nós vamos ver um pouquinho a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo. Porque você sabia que se você for cheio do Espírito Santo, você não está cheio. Você sabe aquele momento que você se sente vazio, que você não se sente cheio do Espírito Santo? Quem é que já passou por isso? 1000 vezes. Quantas vezes você já sentiu, estou me sentindo vazio, não estou me sentindo cheio? Você sabia que tem um grande perigo de outra coisa encher a sua vida? De algo encher a sua vida, e a Bíblia vai falar como encher a sua vida. A Dona Diva está assustada, está com o olhinho assim, ó, grandão. Regalou o olho, Dona Diva, mas a gente vai ver 2 pessoas que tiveram a sua vida cheias, que não foram do Espírito Santo, que estavam na igreja, tá? Que faziam parte da igreja primitiva, do corpo da igreja. A gente vai entender um pouquinho. Mas antes da gente chegar lá, para aguçar um pouquinho a sua curiosidade, vamos entender um pouquinho, olha só, abra lá, avance comigo, vai para o livro, vai para Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de... haja papel aqui, misericórdia. Efésios... mais papel. Efésios, capítulo de... mais papel. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14. Assim diz a palavra do Senhor. Acharam, amém? Glória a Deus. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-se da couraça... Não, peraí, eu estou certo? Não. Efésios capítulo 5... Não, estava no 6, perdão. Efésios capítulo 5, versículo 14. Agora sim. Efésios capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim
como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Versículo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Preste atenção no versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, do Espírito Santo. Você percebe? Paulo começa falando o seguinte, olha só, desperta tu que dormes. Está falando para um povo que está dormindo, que está espiritualmente em sono, que não está percebendo que a sua vida está se esvaziando. Ele vira para um povo e fala assim, olha só, vocês precisam acordar, vocês precisam se encher do Espírito Santo. Olha como vocês estão andando. Olha como Paulo vai falar, olha, versículo, desperta, ó, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Ele já olha para aquelas pessoas e diz, cara, vocês estão mortos espiritualmente. Vocês estão mortos espiritualmente, como tem morto, como tem o Walking Dead na igreja. Como tem zumbi na igreja. Muito zumbi, morto-vivo. Dentro da igreja, está dentro da igreja, mas está morto. Espiritualmente está morto. E Paulo fala, olha, desperta tu que dormes. E Deus fala nessa noite, desperta tu que dormes. Meus amados, o tempo urge, Jesus está voltando, não temos mais tempo para tirar um cochilo. Não temos mais tempo. Enquanto eu preparava a mensagem, a Mariana estava dormindo. Olha que absurdo. Brincadeira, não é esse o contexto, né? Brincadeira, mas é sério. Temos que acordar, temos que despertar. O tempo urge, como está a nossa vida espiritual, como está a sua vida espiritual. Como foi dito aqui no culto do giro, nos testemunhos, olha, é melhor você estar frio do que morno, porque morno Deus vomita da sua boca. Olha, tem gente que está morto dentro da igreja. Paulo fala, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos. Aí ele fala, portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, ou seja, não como os que não são sábios, os que não têm sabedoria. Como você tem andado? Por onde você tem andado? Você tem corrido rumo à carreira que lhe é proposta ou você tem andado na direção errada? Como está a sua vida? Como está a sua vida espiritual? E no final Paulo vai falar, olha, enchei-vos do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo é fundamental para a nossa vida. Ele está falando para pessoas que estavam mortas espiritualmente. Há pessoas nesse lugar que estão frias espiritualmente. Há pessoas nesse lugar que estão mortas espiritualmente. Há pessoas que vão ouvir depois essa mensagem nos seus telefones, no seu computador, que estão mortas espiritualmente. E chegou um momento que Deus fala, desperta, desperta, desperta. O que você precisa despertar na sua vida? O quê? O que na sua vida está dormindo? O que na sua vida está morto? É noite de você olhar como você tem andado nessa carreira que lhe foi proposta. Agora, guarde uma coisa, a palavra grega aqui, utilizada para enchei-vos, é uma palavrinha que a tradução aportuguesada seria próxima de pleiro, plerou, com 2 O's no final, tá? Aportuguesado. Por que eu estou falando isso? Qual a importância disso? Você vai entender. Porque essa palavra ela vai aparecer mais uma vez. Lá em Atos. E olha, ela aparece de uma maneira muito ruim. Muito ruim. Então, enchei-vos, ou seja, plerô, do Espírito Santo. Por quê? Será que eu posso encher a minha vida de outra coisa? Posso. E é sobre isso que eu quero que você entenda, que você preste atenção nessa noite. Vai lá em Atos. Atos, capítulo de número 5. Atos, capítulo de número 5, a partir do primeiro versículo. Atos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1, eu quero falar sobre Ananias e Safira. Será que você lembra deles? Será que você lembra da história dele? São nomes pouco comuns que às vezes a gente nem dá tanta importância, né? A gente dá muita importância, né, para os evangelhos, a gente dá muita importância para Davi, Samuel, figuras proeminentes na Bíblia que aparecem repetidamente. Mas às vezes a gente tem uns nomezinhos, umas figuras que aparecem 1 ou 2 vezes. A gente nem dá importância sobre aquilo que acontece na sua vida, o relato bíblico sobre a sua história. E olha o que a Bíblia vai falar sobre esses 2 nomes, Ananias e Safira, que eram pessoas que estavam inseridas no bojo da igreja primitiva. Capítulo 5, versículo 1 de Atos. Entretanto,
certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Para aqui. Para você entender, se você for ler Atos capítulo 4, chega um momento da igreja, que a igreja está tão empolvorosa, ela está tão no afã de fazer a obra, ela quer tanto fazer a diferença, que as pessoas começam a vender seus bens de maneira assim, deliberada. A pessoa tinha uma propriedade, ela vendia a propriedade e botava no pé dos apóstolos. Falava assim, olha, para a obra. E aí a Bíblia vai dizer que as pessoas não passavam necessidade, a igreja cuidava das viúvas, a igreja cuidava dos órfãos, e não havia necessidade na igreja porque as pessoas começaram a vender todos os seus bens. As pessoas tinham uma propriedade, elas vendiam. Elas falavam, não, eu quero fazer a diferença, eu quero seguir a palavra de Deus. Entregavam aos pés dos apóstolos. Só que tinha uma grande questão. As pessoas faziam isso voluntariamente. Guarde isso. Não havia uma obrigação. Não houve uma orientação. Não houve assim os apóstolos falarem assim, ó, você que está aqui, você vai ter que vender tudo. Como infelizmente hoje a gente vê em igreja, né? Às vezes a gente vê uns cultos lá que a pessoa fala, não, deixa teu carro aqui como oferta que Deus vai te dar um carro melhor. Misericórdia, né, meus amados? Misericórdia. Gente entregando chave de carro, chave de apartamento. Misericórdia. Mas aqui era algo voluntário, era algo que as pessoas eram tocadas a fazer. E eu via assim, as pessoas começavam a colocar tudo aos pés dos apóstolos, não havia necessidade na igreja. Olha, a igreja começava a avançar de uma maneira maravilhosa. Aí chega um camarada, Ananias, com a sua esposa Safira, pô, tá todo mundo vendendo tudo, e aí? Se a gente não vender, a gente vai passar por fraco ou por desinteressado. Bem, vamos ter que vender. Vamos nessa onda aí. Mas, ó, vamos reter uma parte. Vamos dar tudo, não. Vamos dizer que a gente deu tudo. Vamos aparecer. Vamos depositar nos pés dos apóstolos. Mas vamos reter uma partezinha? Vamos reter essa parte? Meus amados, ninguém obrigou eles a nada. Não havia ali uma imposição. Sabe qual é o grande problema? Religiosidade. Eles queriam aparecer religiosos. Eles queriam ser como as outras pessoas. Estavam fazendo aquilo como abençoadores, mas eles queriam ser iguais. Só que o coração deles não estava inclinado para aquilo. O grande problema da hipocrisia dentro da igreja, dos hipócritas, dos fariseus, dos escribas que fazem para aparecer, não fazem com seu coração inclinado. E aqui tem uma consequência gravíssima. Olha o que a palavra vai falar. Versículo 3. Então disse Pedro, Ananias, por que, preste atenção, por que encheu o quê? Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito, reservando parte do campo. Lembra aquela palavrinha grega que eu acabei de falar que apareceu em cheios do Espírito? A mesma palavrinha aqui agora, usada para dizer o quê? Que Satanás encheu teu coração. E sabe o que é pior? Essa palavra no grego, ela não diz só encher, não é pegar um pouquinho e encher. Assim. Pega um copo, eu posso encher ele pela metade, não posso? Essa palavra, ela quer dizer encher por completo até transbordar. É transbordar, é passar do limite, é algo muito grande. Então, quando Paulo fala, olha, enchei-vos do Espírito, é transborde do Espírito Santo, deixa o Espírito Santo transbordar na tua vida. Aqui, Satanás transbordou no coração de Ananias e de Safira. Você entende que se o Espírito Santo não encher tua vida, talvez Satanás possa enchê-la? Isso não é pregado, né? Não tem glória a Deus nisso. Né? Ninguém vai dar um aleluia nessa hora, né? Ninguém vai dar, né? Ninguém vai dar misericórdia. Isso aí, Diogo. Fala misericórdia que é melhor mesmo. É uma palavra que às vezes assusta, mas é bíblico, é uma verdade. E tem que ser pregada. Se o Espírito Santo não encher tua vida fica à mercê de Satanás enchê-la. Satanás enche o coração. Satanás enche o coração e é engraçado que quem repreende ele é Pedro. E Pedro, quem aqui já... Eu já preguei aqui 3 vezes, eu quase me recuso a pregar de novo aqui. Tudo bem que foi ao longo de 5 anos, mas que eu preguei uma pregação que o título é a palavra favorita de Satanás. Alguém lembra dessa mensagem? Ninguém? Então dá para pregar de novo, viu? O pessoal esquece, né? Dá para pregar de novo, viu? Então vamos ver aqui se eu prego lá. Já que o povo esqueceu, então dá para pregar, né? E nessa mensagem onde eu prego, eu falo sobre... Vou dar um spoiler dela, viu, gente? Eu falo sobre o modus operandi, como Satanás age na vida de uma pessoa. E ele tem 3 modos de agir. A sugestão, a opressão e a possessão. E a sugestão é quando Satanás lança
algo na nossa mente. Quantos já se pensaram, pegaram com pensamentos assim, cara, como é que eu fui capaz de pensar uma coisa dessa? Como é que isso veio na minha mente? Isso não vem de Deus, está repreendido em nome de Jesus. Alguém já passou por isso? Quantas vezes? Todos, né? Todos. Senhor, às vezes você está assim com raiva de uma pessoa que morra. E daqui a pouco, gente, como é que eu fui capaz de falar isso? Ramiro se identificou. Vigia, varão. Misericórdia, varão. Mas gente, comigo acontece várias vezes. Olha, no meu antigo trabalho, se eu não orasse muito, tinha um endemoniado lá, que misericórdia. Eu era capaz de eu pedir para Deus lançar fogo e queimar. Mas aí a gente respira, não posso, eu tenho que orar pelos meus inimigos, eu tenho que ser canal de bênção, não de maldição. Da boca provém palavra de bênção e de maldição, não é verdade? Eu tenho que ser um abençoador. Abençoar, inclusive, aqueles que nos afrontam. É difícil, é uma caminhada, mas por vezes vem pensamentos. Cara, assim, a nossa alma, ela nos induz a pensar coisas ruins? Induz. Aí muitas vezes vem da alma, mas muitas vezes vem Satanás. E nessa pregação mostra um texto que Pedro é influenciado por Satanás a atingir Jesus. Quando ele vira assim, Jesus está falando que teria que passar por todas aquelas coisas, cruz, tal. E aí, Pedro vira e fala assim, não, mestre, não precisa passar por essas coisas. Jesus vira para Pedro e fala assim, arreda de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Ele repreende Satanás, ele não repreende Pedro. Ele não repreende Pedro. Ele repreende Satanás, porque Satanás usou a vida de Pedro para atingir a Jesus, no propósito redentor de Cristo, que era a cruz. A mesma coisa que Satanás já havia feito no deserto, quando ele falou, olha, tu não precisa passar por aquelas coisas não. Basta se você se prostrar aos meus pés, tudo será teu. É a mesma coisa. Satanás não é um ser criativo, ele é astuto. Mas ele não tem muita criatividade não, ele usa a mesma coisa para tentar Jesus, só que ele usa a vida de Pedro. Pedro não vigia, fala algo que veio na sua mente, que ele não filtrou, que não vinha de Deus, e que vinha de Satanás. Meus amados, em Efésios vai falar sobre a armadura de Deus. Temos um capacete na salvação, porque o inimigo ele ataca a nossa mente. A Bíblia vai falar que Satanás ataca a nossa mente, que um dos alvos principais de Satanás na nossa vida é a nossa mente. Ele coloca pensamentos, ele coloca coisas na nossa vida que se a gente não tiver discernimento espiritual, a gente vai na onda dele. Pedro já tinha experimentado uma sugestãozinha de Satanás lá atrás. Ele sabe como é que Satanás age. Ele sentiu na pele. Ele olha para Ananias e fala assim, cara, Satanás encheu teu coração. Encheu. Transbordou. Você está na igreja, você faz parte da igreja primitiva ali, da igreja atuante. Era uma pessoa envolvida na igreja. Que Pedro vira e fala, Satanás encheu teu coração. Como está o seu coração? Como está a sua vida espiritual? Gente, isso é sério. Isso é algo que a gente tem que pensar. Isso é algo que a gente tem que refletir. A gente tem que olhar como está a nossa vida. Sabe por quê? A palavra de Deus vai falar que se a nossa casa, e casa, nós somos casa, né? Somos moradas de Deus, templos do Espírito Santo. Se a casa estiver vazia, vem 7 demônios piores e entram. Então, se você se liberta de um, a Bíblia fala, e a casa ficar vazia, vem 7 piores. Se a nossa casa estiver vazia de Deus, Satanás ele toma conta. Satanás ele enche o nosso coração. E olha o que vai, olha como essa história vai terminar. Versículo de número 2. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Olha só, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Ou seja, ele falando, você não estava obrigado a fazer isso, cara. Ninguém te obrigou. Era teu. E aí ele fala, como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Quantas vezes a gente mente para Deus? Quantas vezes a gente mente para Deus? Quantas vezes você dá desculpinha para Deus, Deus te chama, Deus fala, Deus te dá uma orientação, você fala, não, Senhor, agora não. Não tenho condição disso, não, agora não é o momento, estou enrolado. Quantas vezes a gente mente deliberadamente? Cara, a gente mente deliberadamente para Deus. Se a gente não vigiar, se a gente não tiver uma vida em oração, se a gente não tiver uma vida pautada na palavra de Deus, a gente entra nesse caminho. A gente entra nesse caminho. Quantas vezes a gente acha que a gente pode... A gente dá desculpinha, às vezes você vai perguntar para a pessoa, e aí, tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo, eu estou bem. A pessoa está com a vida destruída, fazendo um monte de coisa errada, mas ela fala que está bem. Está mentindo para o homem, está mentindo para Deus. Está mentindo para Deus. Quantas vezes a gente mente para Deus? E olha o que vai acontecer, versículo 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Morreu.
Morreu. Versículo 5. Caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Preste atenção, versículo 6. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levaram e sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorreram. O marido morreu. Já tinha sido sepultado, a mulher não estava sabendo de nada. E aí olha o que acontece, versículo 8. Então Pedro, olha como Deus dá oportunidade. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram junto do marido. Versículo 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Ambos morreram. Ambos morreram. Meus amados, Gálatas capítulo 7 vai dizer: de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. A gente não pode esconder nada de Deus e a gente insiste em esconder as nossas coisas de Deus. A gente às vezes esconde dor, frustração, ferida, medo. A gente esconde muitas coisas de Deus. Por que eles têm um fim? Por que eles morrem? Meus amados, ali foi... Eles estavam envolvidos, eles estavam na igreja, eles estavam ativos. A quem muito é dado, muito será cobrado. E ali o povo inteiro, e aquilo ali serviu de lição. O salário do pecado é a morte. Os nossos erros, olha só, se for olhar para a minha vida, talvez muitas coisas que eu fiz, já em ministério, poderiam ter me condenado à morte. Deus poderia ter me levado, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Glória a Deus por isso. Mas tem momentos na nossa vida que de Deus não se zomba. Vai ter um momento que, se a gente persistir num erro, se a gente continuar mentindo para Deus, se a gente continuar deixando Satanás encher o nosso coração, pode ser tarde demais. Jesus pode voltar amanhã e o teu coração não está cheio do Espírito Santo. O teu coração está cheio daquilo que Satanás está colocando na sua vida. Isso é sério. Isso é uma mensagem urgente para a igreja. Eu quero te convidar para encerrarmos, que você abra em Mateus capítulo 24. Não abre não, se coloca de pé, eu quero pedir ajuda aí do louvor, Fernando. Se você quiser abrir Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas preste atenção no que eu vou falar. Mateus capítulo 24, versículo de número 13. Mateus capítulo 24, versículo de número 13. Lembra que eu falei dessa perseverança ser sobre a carreira que nos está proposta? Lembra que eu falei que essa perseverança, ela não é a perseverança atinente ao passar por uma tribulação, a eu perseverar na minha fé, na minha oração. Era uma perseverança diferentezinha? Diferentezinha? Por que eu falei isso? Misericórdia. Mas era uma perseverança diferente? E aqui a gente vai encontrar de novo essa perseverança. E olha o que a palavra do Senhor diz. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa perseverança que Deus tem para a nossa vida nessa noite. Não é a perseverança de você enfrentar uma tribulação e vencer. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. A perseverança que te aflige, o problema, o deserto, a tribulação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus coloca provações, Deus coloca problemas, Deus nos coloca às vezes no deserto para tratar de áreas da nossa vida. Essa perseverança, ela é importante. Só que aqui a gente está falando de perseverança em Deus. Perseverança em sermos fiéis à palavra de Deus. Perseverança em corrermos e cumprirmos a carreira que nos é proposta. E a nossa carreira é sermos obedientes à palavra de Deus. A nossa luta, a nossa batalha é sermos fiéis a Deus. É buscarmos isso. E para conseguirmos vencer, se você quer ser salvo, se você quer passar a eternidade com o Pai, meu amado, entenda uma coisa, é duro, mas é verdade. Ou é eternidade com Deus, ou é eternidade no céu. Não tem outra. A Bíblia não fala sobre o purgatório, onde você vai remir ali os seus pecados. Não existe
isso. Isso encontra-se no livro apócrifo que a Igreja Católica usa. Isso não é Bíblia. Isso não é Bíblia. Ou é a eternidade com Deus, ou é choro e ranger dos dentes, da nação à terra. Essa é uma mensagem urgente para as nossas vidas, para mim, para todos nós. E sabe o que é mais lindo? Entendermos, compreendermos que se Deus nos trouxe aqui para falar sobre essa perseverança, é porque Ele quer passar a eternidade conosco. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus quer que você persevere até o fim, porque Deus quer passar a eternidade contigo. Ele te ama. Ele te trouxe aqui com laços de amor para dizer: filho, persevera. Persevera na minha palavra. Persevera na carreira que lhe é proposta, porque no final, aquele que perseverar até o fim será salvo e passará a eternidade comigo. Deus te chama nessa noite para você olhar como você tem andado. Larga esse passinho de tartaruga. Corre, corre, rumo à carreira que lhe é proposta. Tira todo o peso, tudo aquilo que tem dificultado a tua corrida. Tira, olha para o pecado, olha para os obstáculos que tenazmente te assediam e vence. Porque você não pode ser tentado acima da tua força. A palavra de Deus nos assegura. Você não recebe uma cruz maior do que você possa suportar. Olha para Cristo. Olha para a nossa soberana vocação. Olha para Cristo. Ele quer passar a eternidade ao nosso lado. Mas você precisa perseverar até o fim. Quero te convidar a que você feche seus olhos. Comece a analisar a sua vida. Comece a analisar a sua caminhada. Comece a analisar os seus passos. Comece a analisar a carreira que lhe foi proposta. Como está o seu tempo? Você está cheio do Espírito Santo ou não? Será que Satanás já não está enchendo o seu coração? Olha quantas vezes Satanás encheu o meu. Sabe quanto Satanás encheu o meu coração? Sei que eu tinha que sair da igreja, que por causa de problemas eu tinha que ir para outro lugar. Isso é Satanás enchendo o coração. Se eu falo sobre a minha vida, quantas vezes ele tentou encher o meu coração. Satanás vai tentar encher o teu coração com muitas coisas que ele sabe a tua ferida. Ele é astuto. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas como o apóstolo Paulo falou para a igreja em Efésios, Deus fala contigo nessa noite: enchei-vos do Espírito Santo. Desperta tu que dormes. O tempo urge. Jesus está aqui. Ele está pronto para te perdoar. Ele está pronto para te receber de braços abertos. Ele está pronto para tirar todo o peso que está sobre teus ombros, que tem te impedido de correr rumo à soberana vocação. Então vai, se desfaz desse peso. Pede perdão a Deus pelos seus pecados. Para de caminhar, para de andar, começa a correr. É urgente. Toma um posicionamento na tua vida. Você não sabe o dia de amanhã. A tua urgência é hoje. A tua vida é hoje. Deus está aqui. Ele declara: filho, eu quero passar a eternidade contigo. Persevera, persevera. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E lembre-se, você só vai conseguir perseverar até o fim se você for cheio do Espírito Santo. Então eu quero te convidar nessa hora a você louvar, a você adorar Deus de uma maneira especial. Dê o seu melhor louvor, dê a sua melhor adoração e comece a clamar. Comece a clamar para Deus encher a tua vida. Comece a clamar para o Espírito Santo encher a tua vida. Comece a pedir: Espírito Santo, enche a minha vida agora. Vai tirando todo o peso, vai tirando todo o pecado, vai me purificando e vai enchendo a minha vida. Enchei-vos do Espírito Santo nessa noite. Tu és o pão que
até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida. Deus tem vida para você. Deus tem vida eterna para você. Pra onde iremos? Pra onde iremos nós? Diremos nós. Só tens palavras de vida eterna. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós clamamos, Pai. Vem com teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Vem encher as nossas vidas até transbordar. Mas, Deus, que em nome de Jesus tu transborde a nossa vida nessa noite até transbordarmos. Mas, Senhor, que nós não nos sintamos saciados, que busquemos cada dia mais, dia a dia mais do teu Espírito Santo, mais da tua presença nas nossas vidas. Deus, enche-nos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que possamos aqui perseverar na carreira que nos foi proposta, correndo, entendendo a urgência, entendendo a importância. Porque, Pai, queremos passar a eternidade contigo. E muito obrigado, Senhor, por nessa noite o Senhor amorosamente nos lembrar que o Senhor anseia em passar a eternidade aos nossos lados. Tira, Deus, todo o sofisma do inferno, tudo aquilo que Satanás tem colocado na vida de cada um de nós, no nosso coração, na nossa caminhada, na nossa vida. Lança fora todo o desânimo, todo o medo, todos os problemas, todo o sofisma do inferno caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, transborda as nossas vidas na tua presença. Igreja de olhos fechados, eu quero te convidar a que você feche os seus olhos, não abra. Eu quero te fazer um convite nessa noite, eu não vou te chamar para vir aqui à frente. A igreja está de olhos fechados, mas Deus está te vendo. Deus te conhece, você não pode mentir, você não pode omitir nada de Deus. Se você entende que precisa de um renovo do Espírito Santo, se você entende que precisa dessa presença de Deus na sua vida, desse Espírito Santo, que você está fraco, que você está dormindo, ou que sabe que você está morto, Deus fala nessa noite, desperta tu que dormes, aquele que estava morto, aquele que estava dormindo, e você entende que precisa dessa oração. A igreja está toda de olhos fechados, você não vai precisar vir aqui à frente, mas eu quero orar daqui pela sua vida. Se você entende que precisa dessa oração, reafirmando a sua aliança em Deus, confessando Jesus como seu Salvador, levanta a sua mão direita bem alta, eu quero orar por aqui. A igreja está de olhos fechados. Você deseja, levante sua mão direita bem alta, eu quero orar pela sua vida. Meu amado, em nome de Jesus, toma nossas vidas nas tuas mãos. Toma, Deus, e Pai, faz-nos transbordar da tua presença sobre nós. Queremos perseverar até o fim e passarmos a eternidade ao seu lado. Muito obrigado, Paizinho, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um glória a Deus, dê uma salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus, pode tomar seu assento. Deus é bom, amém? Olha, eu louvo a Deus porque Deus se preocupa com a nossa salvação. Deus se preocupa com a nossa vida espiritual. Deus, Ele zela por isso. Porque Deus anseia que todos nós sejamos salvos, que todos nós passemos a eternidade com Ele. E esse amor, esse zelo de Deus é maravilhoso. Amém? Só mais nesse momento de dízimos e ofertas, eu te convido lá em Atos, só que agora no capítulo 4, versículo de número 34. Versículo de número 34. Se você nos visitou hoje pela primeira, segunda vez, sinta-se extremamente à vontade de participar ou não desse momento. É um momento onde nós participamos com alegria, com entendimento, e se não há alegria e entendimento no seu coração, não participe. Não participe, espere Deus te trazer alegria, Deus te trazer o entendimento, para que você possa então participar, amém? Atos capítulo 4, versículo 34. Versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Versículo 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que tinha necessidade.
Olha só que lindo. Olha a postura. Eu não vejo aqui ninguém dizendo, olha, dizima oferta. Não vejo aqui um momento de dízimos e ofertas naquele momento que a igreja estava passando. Eu vejo pessoas quebrantadas pelo Espírito Santo, vendendo os seus bens, entendendo que colocar aos pés dos apóstolos significava que os apóstolos cuidariam das viúvas, dos órfãos, que aqueles recursos que chegariam aos seus pés seriam colocados para o avançar da igreja, para o crescimento da igreja, para que a igreja cumprisse a sua função, que era cuidar das viúvas e dos pobres. E aqui vai falar o quê? O que o versículo 4 falou? Peraí, me perdi aqui. Capítulo 4, também mudou a página, né? Eu falo sem a minha Bíblia, eu fico perdidinho. Misericórdia. Ó, o versículo 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Quando a igreja se mobiliza, ela tem muito a fazer. Quando a igreja verdadeiramente se mobiliza, olha, o poder que tem nela, o que ela pode fazer, é incalculável. Mas para que isso aconteça, as pessoas precisam se quebrantar e entender que elas são participantes do avançar de reino de Deus nessa terra por meio dos dízimos e das ofertas. Se Deus não colocou no seu coração, não precisa vender carro, apartamento, não barganhe com Deus. Mas se Deus colocou de te dar uma oferta, de dizimar a gente faz por obediência, mas de dar uma oferta de gratidão, entender que a nossa oferta cuida de uma igreja nos Macacos, está abençoando uma igreja em Benfica, que essa igreja faz aqueles que não conseguem. Muitas vezes, quantos testemunhos a gente já deu de pessoas que estavam desempregadas a ponto de ser despejadas, e a gente fez aqui, reuniu a igreja foi e ajudou para a pessoa não ser despejada. Quantas outras pessoas a igreja ajuda por meio do nosso dízimo e da nossa oferta? E aqui as pessoas tinham alegria, elas faziam... Olha só o versículo de número 36. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Eles tinham prazer em fazer isso. Eles tinham alegria. Hoje você fala em dízimos e ofertas na igreja, a pessoa fecha a cara. Ih, dá dinheiro para pastor. Ih, você dizima na sua igreja? Nossa, você dizima? Está dando dinheiro para pastor? Gente, que ninguém falava nada, as pessoas voluntariamente faziam e com alegria. E a igreja fazia a diferença. Para a igreja fazer a diferença, as pessoas, aqueles que Deus abençoou, aqueles que Cristo resgatou, têm que fazer a sua parte, têm que ser fiéis. Por meio do dízimo e da oferta, a igreja avançou. Por meio do nosso dízimo, da nossa oferta, essa igreja e as demais igrejas do nosso ministério avançam, fazendo a obra, levando a palavra e ganhando vidas para Jesus. Amém? Tem alegria, tem entendimento de que é uma oportunidade que Deus te dá de ser um canal de bênção através do seu dízimo e da sua oferta. Se você desejar dizimar e ofertar,